Paz e bem, meu querido presidente, senador veneziano Vital do Rego, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiras e brasileiros que estão nos acompanhando, não apenas aqui na galeria do nosso Senado, mas também em casa, através do trabalho muito correto da equipe da TV Senado, Rádio Senado, da Agência Senado. Olha, esse debate é muito importante que a gente está travando aqui nessa casa. Essa casa, o Senado é a Casa Revisora da República, precisa se levantar para cumprir finalmente o seu papel, senadora Damares, nos 200 anos. O brasileiro está clamando há 5 anos por isso. Nós sabemos, nós andamos nas ruas, conversamos com pessoas que é contra governo, que é a favor de governo, que é de direita, que é de esquerda, e nós vemos, ouvimos o clamor só aumentar. Será que está todo mundo errado? Será que está correto calar as pessoas da forma como estão calando, porque criticam o sistema apodrecido do Brasil? E o pior, agora eu vi um relatório aí, na véspera do evento lá no Rio de Janeiro, falando da Polícia Federal, que é uma polícia quase que destacada para o Supremo Tribunal Federal, uma polícia quase particular, com todo respeito à Polícia Federal, que é muito maior do que isso. O conjunto da obra é excelente, mas vi falar de conspiração internacional. Você está de brincadeira. Está de brincadeira. É fazer a gente passar vergonha no mundo, ainda vem com esse argumento, depois de tantas barbaridades que foram expostas pelo tweet, pelos arquivos secretos que o Elon Musk revelou, e nós temos que agradecer a ele, sim, porque daqui não ia sair nada. Teve que vir de fora a ajuda para os brasileiros que estão sufocados com tudo isso. Para mim é o resultado das orações dos cristãos, senador Zequinha Marinho, de todo o país. Agora, não querer que as pessoas reajam, não querer que parlamentares vão lá nos Estados Unidos, que vão para as ruas. É como se você quisesse afogar uma pessoa e ela quisesse sair da piscina. Querem tirar até isso. Isso é conspiração? Gritar por socorro é conspiração? Isso é passar vergonha. Esse tipo de intimidação, ainda mais, querer tapar o sol com a peneira, é fazer a nossa nação passar vergonha. Aceita. Gente, chegou na hora da pacificação. Nosso presidente aqui, Pacheco, fala muito em pacificação, e eu sou testemunho de momentos buscados nesse sentido. Mas chega uma hora que a gente não pode querer passar panos mornos na situação, porque o brasileiro está desesperado, e está mesmo. Já entendeu o que é que está acontecendo no Brasil? Existe um alinhamento entre o governo Lula e membros do STF, um alinhamento político, ideológico, escancarado, explícito. Só não vê quem não quer. Aí vai achar que isso vai se perpetuar. Um dia a casa cai. Um dia tudo aparece, a verdade triunfa. O bem prevalece. E é muito estranho, senhor presidente, que a gente tenha tido aqui, por exemplo, uma visita surpresa do ministro Moraes, na semana passada. No momento que as comissões estão todas funcionando a todo vapor, chegou, participou, saiu. Não deu nem para a gente fazer perguntas, para a gente fazer questionamentos respeitosos, que o povo brasileiro que nos trouxe para cá quer saber. É o quê? É uma jogada de marketing? Para mostrar para o mundo que existe democracia no Brasil, que existe respeito entre o STF e o Congresso Nacional? O respeito se mostra com prática, não é com foto, não é com visita surpresa, é prática de respeito à Constituição. Você quer defender a democracia? É defensor da democracia? Respeite a Constituição do Brasil.
Dia desse eu passei lá no TSE e tem uma frase lá que eu digo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? É muita hipocrisia. Tipo assim, democracia é algo assim, democracia se faz com transparência total, é algo desse sentido. Existe transparência no Brasil? Se pode questionar numa democracia ou não? Processo eleitoral, a forma como é feito, não pode, é proibido. Então não é democracia. Mas eu vejo que as máscaras estão caindo. E o mundo está vendo, o rei está nu, está exposto. E o brasileiro de bem, quero agora falar com você, cidadã, cidadão desse país. Ontem tivemos um evento no Rio de Janeiro que eu tenho que parabenizar quem foi. Parabenizar os cariocas. Parabenizar quem replicou isso na rede social. Manifestação legítima. É por isso que querem censurar suas redes sociais. Porque se critica os poderosos. Os poderosos não gostam de crítica, não. Os políticos, ministros. Gente, se alguém cometeu o equívoco de ir na honra, de cometer um crime na honra de qualquer pessoa, a lei está aí. Já existe há décadas. Calúnia, difamação, injúria, vai e pede os seus direitos. Eu já fiz isso com quem me agrediu. Mas vai querer censurar? Essa vai ser a resposta do Senado? Se aliar com poderes para censurar, para calar o povo brasileiro? Vocês não aprenderam? O grito das ruas, acha que vai conseguir, na marra, fazer esse tipo de coisa? Vem cá, senadora Damares, é papel do TSE criar um centro de enfrentamento à desinformação? Está de brincadeira. Isso não é papel de um judiciário, gente. Tem que voltar para o primeiro ano da faculdade, os primeiros 6 meses. Esse tipo de papel é de polícia. E outra coisa, é o governo Lula, junto com o TSE, que vai monitorar as eleições desse ano? É isso? O que é que vai acontecer? Basta você juntar um neurônio em outro. A coisa está desproporcional, a coisa não está justa, não está correta. Copiaram e colaram o PL da censura. Isso é grave. Deram um bypass, passaram por cima do Congresso Nacional de novo. Esse poder, TSE, STF, respeita essa casa? Que conversa é essa? Então, a gente precisa avaliar tudo o que está acontecendo no Brasil. E a visita surpresa do ministro Moraes veio exatamente no mesmo dia em que o Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos divulgou um relatório sobre a prática de censura forçada no Brasil, através de 88 decisões sigilosas do STF e TSE, sendo 51 dessas do próprio ministro Alexandre de Moraes. Está lá. E o pior é que teve pedido, olha só como sabe que está fazendo a coisa errada. Teve pedido para o Twitter, na época, mentir. Dizer que não era ele que estava, que não era o Supremo que estava mandando censurar. Dizer que era política interna do Twitter. Sabe por que isso? Atestado de que sabe que está fazendo a coisa errada. Está tudo aparecendo, as entranhas, as vísceras, a podridão. O mundo está vendo isso, o brasileiro, há 5 anos, grita por esse tipo de coisa. Senhor presidente,
tudo isso, não apenas a visita surpresa aqui no Senado, sem dar a réplica para os senadores dessa casa, a ida ao presidente Arthur Lira, do ministro Moraes, um jantar que aconteceu na casa de outro ministro do Supremo, juntando vários ministros e o presidente da República, tudo na semana passada, é algo de embrulhar o estômago. São os poderes querendo se autoajudar, se autoblindar, tendo em vista a luz que chegou do mundo vendo a sujeira que está acontecendo aqui? É isso? É tentar segurar essa onda pela verdade, pela democracia no Brasil que está abalada, completamente abalada, porque o golpe não veio de onde se diziam nas narrativas que viria. Senador o golpe Girão. veio do judiciário. Não vamos longe não, senadora Damares. Não vamos longe não. Aqui você tem um colega seu que está com as redes sociais censuradas. Quando você fala isso na Europa, nos Estados Unidos, aqui na América do Sul, o pessoal diz, conta outra piada, por favor. Isso não existe. O senador Marcos Duval está com as redes censuradas. Olha, ver o ministro do STF chegando de surpresa aqui nessa casa e falando sobre as redes sociais, de que nós éramos felizes e não sabíamos. Isso é um insulto. Isso é um insulto à inteligência das pessoas. Quer dizer que antes das redes sociais a gente era feliz, ou a gente era feliz antes dos abusos, antes dos vilipêndios à Constituição brasileira, antes das censuras, é que a gente era feliz. Olha, já está mais evidente desde o início do famigerado inquérito das fake news. Tudo isso já devia ter sido encerrado. O inquérito que a PGR disse lá no início, no nascedouro, tem que arquivar, está errado. Não obedece ao ordenamento jurídico. Senhor presidente, as redes sociais incomodam demais. E incomoda mais ainda os governantes corruptos, que são denunciados por falta de transparência. E a gente já viu aqueles escândalos das malas de dinheiro, aquelas coisas todas que circulam nas redes sociais, isso incomoda. Antes, tá todo mundo liberado aí já, tá todo mundo daqui a pouco participando de eleição. O governador do Rio, 400 anos de prisão, curtindo nas suas luxuosas mansões, e os juízes da Lava Jato, o pessoal da Força Tarefa, sendo colocado contra a parede, que cumpriu a lei, que botou empresário e político corrupto atrás das grades. É o país da inversão de valores. Até quando nós vamos aceitar isso? Olha, antes tudo era mais fácil, pois o povo não tinha canal para expressar sua voz. Bastava aliciar com poupudas verbas publicitárias alguns veículos da grande mídia para manter o pleno controle da opinião pública. Isso acabou. É por isso que a grande mídia também se incomoda com as redes sociais e embarca nessa questão absurda de censura no Brasil. Por isso, tanta pressão do Supremo e do governo federal em aprovar mecanismo para a regulação das redes, como eles gostam de pedir regulação. Mas o que eles realmente querem é implantar censura prévia, mesmo sendo absolutamente inconstitucional em nossa democracia, que vem resistindo mesmo estando em frangalhos. Ou seja, tanto o governo como o Supremo vão tentar empurrar, eu quero avisar para os brasileiros, vão tentar empurrar a goela abaixo a censura através da mudança do Código Civil. Atenção, Brasil! Querem avançar na consolidação da ditadura da toga, com o aval do Congresso Nacional, mas não vão conseguir. A pressão das vozes da sociedade, ontem foi demonstrada no Rio de Janeiro, dia 25 de fevereiro em São Paulo, quase 1 milhão de pessoas, vai ser grande sobre esses parlamentares indecisos que estão calados. Tudo de forma ordeira, tudo de forma pacífica, como tem que ser. Mas nós precisamos
ouvir o clamor da sociedade, porque não está na paz que estão falando, não está tudo na tranquilidade, como se nada tivesse acontecendo aqui. O ministro Alexandre de Moraes poderia ter aproveitado essa visita surpresa ao Senado para tentar dar alguma explicação sobre as graves denúncias feitas por Elon Musk e vários jornalistas nacionais e estrangeiros com forte repercussão internacional, pois dizem respeito a gravíssimas irregularidades, não apenas de um único ministro do STF, mas do próprio presidente do TSE. E falando em TSE, aí eu quero agora aquela frase, mais ou menos assim, democracia se faz com transparência. É um tapa na cara da sociedade isso. O Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral, IDEA, que também é financiado pelo TSE, com R$700 mil por ano, fez uma interessante publicação onde diz que dos 193 países reconhecidos pela ONU, apenas 11 deles possuem estruturas semelhantes ao TSE. Olha que interessante. Vocês já foram no TSE? É um prédio que você se perde lá dentro. É um negócio impressionante, como é gigantesco aquilo e os bilhões que são consumidos do pagador de impostos do Brasil. Pouquíssimos países têm isso. No Brasil a gente tem, para manter uma elite. Essa é a grande realidade. Só para vocês terem uma ideia, essa estrutura custa 2 B de bola e de índio, 2 bilhões de reais por ano, sendo que o custo total de toda a justiça eleitoral no país ultrapassa 10 bilhões de reais anuais. Ou seja, quase 30 milhões de reais por dia. É o que você paga, brasileiro. Além dos altos salários, há um enorme abuso no pagamento de vantagens, ajudas, diárias, mordomias, conforme demonstrou o corajoso e independente jornal Gazeta do Povo. Existem funcionários que chegam a receber mais de 80 mil reais por mês por causa de penduricalhos pagos pelos impostos cobrados de milhões de brasileiros que trabalham o mês inteiro para receber um salário mínimo de pouco mais de R$ 1.300. Um assinte, senhor presidente. Nessa matéria, a Gazeta mostra, por exemplo, que o TSE reserva em seu orçamento anual o valor de R$ 165 mil apenas para a limpeza e higienização dos veículos oficiais. Uma indecência. No último minuto, senhor presidente, no último minuto. É bom destacar que esses abusos e desperdícios absolutamente não ocorrem em nenhum dos países desenvolvidos e com democracia sólida. Por exemplo, na Suécia, um país sem nenhum problema social, nem o presidente do Supremo tem direito a carro oficial, quanto mais o abuso de seguranças por toda parte. E como o senador Cajuru colocou aqui no início do mandato, lagostas, vinhos caros. Para o povo sueco, o luxo pago com dinheiro do contribuinte é antiético e imoral. E nesses países, o bom exemplo vem de cima. Muitíssimo obrigado, todos os colegas, por essa oportunidade. Obrigado, senhor. E essa questão de conspiração internacional é coisa de Coreia do Norte. O Brasil busca retomar a sua democracia. E nós vamos trabalhar no limite das nossas forças por isso. Muito obrigado, Deus abençoe a nação. Obrigado.